Olá, pessoal! Vamos continuar com a nossa leitura do livro do pastor Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe, e vamos hoje concluir o 6º capítulo, cujo título é Fascinados por Deus. E vamos começar pelo subtítulo, Cultivando Comunhão e Intimidade. É fácil entender porque Deus não quer a adoração nem a oferta, e porque Ele quer o adorador e o ofertante. O Senhor sempre quis o homem, ou melhor dizendo, a comunhão com a sua criação. É possível ter a adoração sem ter o coração do adorador. Através do profeta Isaías, o protesto divino alcançou os ouvidos da casa de Israel. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marcos 7, 6. E na sequência, o Pai Celeste classificou isso como uma adoração inútil, ao dizer, em vão me adoram. Marcos 7, 7. O que é adoração inútil? É a adoração que não traz junto de si o coração do adorador, o verdadeiro alvo da expectativa divina. Há um padrão ao longo das Escrituras mostrando-nos sempre o que o Senhor realmente quer. Davi, de quem voltarei a falar em breve, nos mostra uma impressionante percepção. Já na antiga aliança, do que realmente é importante no relacionamento com Deus, a intimidade. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmos 25, verso 14. O coração de Davi era continuamente atraído à pessoa de Deus, ao relacionamento pessoal e à busca pela intimidade com o Criador. Foi justamente esse anseio, a valorização do relacionamento, que colocou o rei salmista como o homem segundo o coração de Deus. Outra coisa que ajuda a fortalecer essa ideia é o fato de que nem Davi valorizava tanto a tenda que ele levantou, como Deus o fez posteriormente, dizendo querer vê-la novamente erguida. Na verdade, o rei Davi se incomodava com o fato de morar numa boa casa e a casa de Deus ser uma tenda simples como era. Veja o que diz a Escritura. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. 1 Crônicas, capítulo 17, verso 1. O que incomodava Davi era o fato de ele morar numa casa melhor, na perspectiva da qualidade da construção, do que a casa de Deus. Esse dilema é destacado no Salmo 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efratá e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Salmo 132, do verso 1 ao 9. Mais uma pergunta a ser feita no que diz respeito ao dilema de Davi. E Deus? Ele estava incomodado com sua casa? E a resposta é não. Quando expressou a dor do seu coração por ver Deus numa casa pior que a sua, Davi convenceu o profeta Natã de que aquele era um bom projeto, construir uma casa para o Senhor. Mas Deus repreendeu o profeta e mandou lembrar a Davi que o Senhor nunca havia morado numa casa de cedro que ele havia andado, geração após geração, de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Veja a descrição bíblica do ocorrido. Então, Natã disse a Davi: faze tudo
quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi: assim diz o Senhor: tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitarei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei, acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? 1 Crônicas 17, do verso 2 ao 6. Em outras palavras, Deus estava perguntando: quando foi, em qualquer momento, que eu pedi por isso? Isso não significa que no plano e propósitos divinos uma casa não viria a ser construída. No mesmo capítulo 17 de 1 Crônicas, o Senhor fala acerca do templo que Salomão edificaria. Mas naquele momento era como se Deus estivesse estivesse tentando dizer a Davi: você parece estar mais incomodado do que eu com essa situação. O templo que Salomão veio a edificar posteriormente era magnífico, mas lá na frente, gerações depois do que o Senhor tinha saudade, do que ele sentia falta. Não era do glorioso e magnificente templo de Salomão, era do tabernáculo de Davi. Por quê? Porque assim como Deus não quer a adoração, e sim o adorador. Assim como ele não quer a oferta, e sim o ofertante. Assim também, ele nunca quis a casa que lhe construíram, e sim o que lhe seria oferecido lá. Esse é o grande diferencial. A casa de Deus, edificada por Davi, não era um palácio, era uma tenda simples, e o atrativo desse lugar era o próprio Deus, pois não havia mais nada de empolgante por lá. O tabernáculo de Moisés era uma obra-prima que nenhum homem poderia produzir. Os artesãos precisaram ser cheios do Espírito de Deus e divinamente capacitados para realizar a obra que realizaram. Êxodo 35, do verso 30 ao 33. O templo de Salomão era de uma extravagância impressionante se atentarmos na quantidade de ouro e metais utilizados. Mas em nenhuma dessas outras casas houve adoração contínua. O padrão de busca ali desenvolvido que focava muito mais quem Deus é do que o que ele pode fazer merece nossa atenção. Agora, observe o paradoxo. Davi, como vimos, acreditava que a casa de Deus era inferior à sua própria, mas mesmo assim queria morar na casa de Deus em vez de morar na sua. É o que ele disse no Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Verso 4. Observe que ele não está falando de dormir um dia ou dois por lá, mas de morar lá todos os dias da sua vida. E qual a razão para desejar isso? O verdadeiro atrativo daquela tenda, o próprio Deus. Davi mesmo deixa claro o motivo para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27, verso 4. Quero abordar um pouco mais a questão da contemplação e admiração pelo Senhor. Isso é algo que talvez a gente nem veja, nem fale tanto a respeito, mas está na Bíblia. Dito isto, vamos checar o que a palavra de Deus ensina. O profeta Isaías descreve em seu livro uma visão extraordinária e impactante de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um altar e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, verso 2 e 3. As escrituras falam de serafins em volta do trono. Tem havido muita discussão sobre o termo serafim, se ele é ou não uma categoria angelical, ou se o termo refere-se apenas ao zelo encontrado nesses seres celestiais. Uma vez que a palavra serafim significa aquele que queima. O fato que nem precisamos discutir é o que eles faziam ali. Estavam proclamando a santidade de Deus. Isso aconteceu cerca de 700 anos antes de Cristo. Agora, observamos outros episódios das Escrituras, acrescentando a informação de que isso aconteceu quase 100 anos depois de Cristo, ou seja, temos cerca de 800 anos de diferença entre o episódio bíblico da visão de Isaías e o que vem a seguir a visão do apóstolo João no Apocalipse. Repare se você percebe as similaridades. Adiante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando esta está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Apocalipse 4, versos 6 a 8. Em primeiro lugar, temos Deus no trono. Em segundo, temos seres celestiais proclamando o mesmo coro ouvido por Isaías: Santo, Santo, Santo. Em terceiro, temos o que reconhecer que eles estão numa atividade contínua e ininterrupta, por estar escrito que não tem descanso nem de dia nem de noite. Ou seja, se no livro de Isaías não dá para ter certeza de quanto tempo estava por trás daquela cena de adoração, em Apocalipse encontramos isso com clareza. Em quarto e último lugar, temos a contemplação no livro de Isaías. Isso não está tão claro, uma vez que os serafins cobriam o rosto. No Apocalipse, lemos que os seres viventes estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Apocalipse 4, verso 8. A primeira pessoa que me falou sobre isso foi meu amigo Danny Roberts. Como mencionei na introdução do livro, ele perguntou: se nós estivéssemos naquela posição dos seres à volta do trono, proclamando noite e dia sem parar a santidade de Deus, quanto tempo aguentaríamos? Isso me chocou. Só entre a visão de Isaías e a de João são quase 800 anos, mas a Bíblia não diz quando começou e certamente ainda não terminou. Recordo-me de que o meu amigo comentou 10 anos atrás que a única coisa que não deixaria esses seres celestiais entediados ou a gente no lugar deles se em vez de apenas repetir algo decorado, eles estivessem sendo alimentados por algo que contemplavam. Sim, é disso que esse texto fala. Trata-se de contemplar a beleza de Deus e reconhecer que Ele é um ser inesgotável. Era disso que Davi falava ao mencionar que queria contemplar a sua formosura. Os seres viventes também eram cheios de olhos. Isto não fala só de fato que há muita beleza divina para poucos olhos. Isso fala não só do fato de que a beleza que é uma beleza muito divina para poucos olhos. Penso que só 2 olhos, como temos, não são suficientes para contemplar tanta beleza. Mas também fala de foco e daquela busca sem distração que já foi abordada. Pois bem,
Já falei do que Deus espera de nós, baseado no que ele encontrou em Davi. Agora, passemos às ações práticas do homem segundo o coração de Deus. A nossa responsabilidade. Voltemos ao texto bíblico que expressa muito do coração do cantor de Israel. Uma canção peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27, verso 4. Destaquei as palavras-chave no versículo anteriormente mencionado para ajudar nossa reflexão e aplicação. 1. Uma coisa. 2. Peço. 3. Buscarei. 4. Morar. 5. Contemplar. E 6. Meditar. Prioridade. Observe a declaração do salmista. Uma coisa peço ao Senhor. A expressão uma coisa indica prioridade. Obviamente havia algo que se destacava das demais coisas para Davi. Ele, como rei, podia ter praticamente o que quisesse, além do fato de que também tinha crédito com Deus. O profeta Natã, quando o repreendeu por seu adultério, disse da parte do Senhor: dê-lhes a casa e as mulheres do seu senhor. Dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. 2 Samuel 12, 8, na versão NVI. Em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte: se lhes faltasse alguma coisa que não dei, bastava pedir que você receberia. Agora pense comigo. Você pode ter quase tudo o que quiser, mas resolve pedir uma coisa só. Essa coisa precisaria ser bem importante para escolher em detrimento das demais, não é verdade? Quando Davi fala dessa uma coisa, quando Jesus fala a Marta sobre uma coisa e quando Paulo fala que tudo que era lucro se tornou em perda diante de uma coisa, estão todos falando de uma coisa só. É quando Deus se torna tão importante que o resto perde a sua importância. Petição. A frase uma coisa peço ao Senhor indica a presença de uma petição. Depois de definida a prioridade, o salmista segue falando que pediu isso ao Senhor. Nossas orações refletem as nossas prioridades e também a nossa dependência de Deus para alcançar o que não conseguiríamos sozinhos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. João 15, verso 5. Precisamos dele em tudo e para tudo, até para viver aquilo que o Pai planejou para nós. Precisamos da sua graça, dos seus recursos e da sua liderança e intervenção. Portanto, devemos ir à fonte a fim de poder desfrutar dessa bendita uma coisa. Busca. Ao mesmo tempo que Davi orava a Deus por isso, ele também estava determinado a buscar essa uma coisa. A expressão "e a buscarei" aponta para tal. Isso nos remete ao entendimento de que há duas partes envolvidas nessa história: a parte de Deus e a nossa parte. Devemos pedir a ajuda dele sem achar que isso nos isenta da nossa responsabilidade de buscar. Assim como a oração, a busca em si também é uma ferramenta de aproximação de Deus. E ela ainda garante, pela lei da reciprocidade, que também haverá a aproximação divina em nossa direção. No mesmo salmo, encontramos no versículo 8 uma frase que mostra uma disposição interior do coração de Davi para buscar a Deus. Quando dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Salmo 27, verso 8. Essa busca é uma decisão e também uma atitude do coração. Vale lembrar também que há uma forma correta de buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Morada.
A frase que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida indica um coração completamente atraído por um lugar que não era o seu próprio palácio. O que o homem de Deus estava declarando era mais ou menos o seguinte: eu não quero encontros ocasionais com a presença divina. Quero viver isso todos os dias. Eu não quero a religiosidade. Quero a intimidade e o relacionamento com Deus. O anelo de Davi pela casa do Senhor, como já vimos, não é porque houvesse lá algum tipo de atrativo, senão a presença de Deus. Nessa época, a presença divina estava reclusa ao ambiente do templo e a ousadia e a associada à arca. Quando a arca da aliança voltou a Israel, foi colocada no tabernáculo de Davi. Ela representava a presença do Senhor. Observe esta declaração de Davi: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Salmo 26, verso 8. O que atraía o servo do Senhor era a própria a presença divina, a glória que ali se manifestava. Lembre-se de que o Senhor não deseja apenas que nós o busquemos, ele deseja que nós queiramos buscá-lo. Esse anseio do homem segundo o coração de Deus é que validava a sua busca e também é o que irá validar a nossa. Contemplação. A expressão para contemplar a beleza do Senhor indica o propósito pela qual Davi queria estar todos os dias na casa de Deus. Já falei antes sobre a contemplação, mas quero abordar aqui algo diferente. Não se trata apenas de contemplar o que é belo, no caso, os atributos divinos. Trata-se de deixar fascinar por aquilo que podemos contemplar. Este capítulo fala a respeito da fascinação pela presença do Senhor, o que levava o apóstolo Paulo a declarar: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Filipenses 3:8. Era a sua fascinação pela pessoa de Cristo. O que era essa grandeza, essa coisa tão superior e sublime diante da qual o resto perdia a importância? Era um lugar, uma dimensão espiritual de fascinação onde ele havia entrado. Meditação. A frase "e meditar no seu templo" revela um segundo propósito. Além da contemplação, pelo qual Davi queria estar todos os dias na casa de Deus, a palavra traduzida por meditar no original hebraico é bagar. De acordo com o léxico de Strong, significa buscar, perguntar, considerar, refletir. Aparece também em algumas versões bíblicas como inquirir, na versão Almeida, revista e corrigida, e estudar, na tradução brasileira. Se olharmos o contexto mais abrangente das traduções dessa palavra, podemos entender um pouco mais a abrangência do seu significado. Em Levítico, capítulo 13, verso 36, ela é traduzida por procurar, falando do exame que o sacerdote precisava fazer no leproso. Em Levítico 27 e 33, a tradução dessa palavra é investigar. Em 2 Reis 16:15, a tradução aponta para deliberar. Em Ezequiel 34, 11 e 12, aparece como buscar, falando da ovelha perdida. A soma desses possíveis significados fala de alguém que vai ao santuário de Deus para estudá-lo, examiná-lo e investigá-lo. Todas essas expressões falam de alguém que decidiu procurar conhecê-lo melhor. Deus quer ser conhecido e tenta se revelar ao homem. Escrevendo aos Romanos, Paulo afirmou que a própria criação divina tenta levar o homem nessa direção ao conhecimento de Deus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, verso 19 e 20. Concordam com isso as palavras do salmista:
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19, verso 1. Citei este salmo porque ele é atribuído a Davi. Embora o salmista reconhecesse que é possível conhecer mais desse Deus que deseja ser conhecido, ele não fala apenas de contemplar a criação. Ele fala no Salmo 27:4 de ir ao santuário, separar um tempo de qualidade na presença daquele que precisamos não somente adorar, mas conhecer. A. W. Tozer fez uma clara distinção do comportamento da busca dos santos da antiguidade com os da atualidade. Hoje, buscamos Deus e paramos de sondá-lo, enquanto os antigos santos buscavam Deus, encontravam-no e continuavam buscando mais e mais. Jesus nos mandou entrar no quarto e fechar a porta para falar com o Pai em secreto. Se não fizermos isso, a intimidade não vai acontecer. E a intimidade envolve o conhecimento profundo de quem Ele é. Que o nosso coração seja tomado de uma fascinação cada vez maior por Jesus. Que sua obsessão por Cristo se aposse de nós. E aqui concluímos o capítulo 6. Sejam abençoados na prática da palavra.